Será que é possível a gente se ver fora do corpo ou até mesmo encontrar pessoas durante o sono? A projeciologia, ciência criada pelo médico e pesquisador Valdo Vieira, garante que sim. Para entender um pouco melhor, fomos até o Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia em São Paulo e conversamos com a coordenadora geral Poliana Colucci. A projeciologia é a ciência que estuda a saída lúcida fora do corpo. Então, estuda esse fenômeno e todos os outros fenômenos parapsíquicos correlatos, como o estado vibracional, a clarividência, os sons intracranianos, o sono, o sonho. No IPC são feitas pesquisas sobre a projeção da consciência. Esse estudo indica que todas as pessoas saem do corpo durante o sono. Umas pessoas se recordam dessa projeção e outras não, elas não percebem. Então nós desenvolvemos técnicas para que a gente saia do corpo de maneira voluntária, não só aquela espontânea que a gente se vê fora do corpo, né? Mas de maneira que domine esse processo da saída do corpo para utilizar realmente no processo de pesquisa e de assistência às outras consciências. Desdobramentos podem ser conscientes, semiconscientes e totalmente inconscientes. Então veja que cada desdobramento tem uma característica. O ideal é que ela seja sempre natural e espontânea. A possibilidade de indução existe, mas ela não é recomendável, porque pode-se realmente criar algumas situações constrangedoras ou até gerar algum problema, né, de ordem psíquico-espiritual para a pessoa que foi alvo da indução. Não são todas as pessoas que conseguem, e isso é natural, até porque pode haver uma espécie de preservação espiritual. Será que eu estou pronto para fazer essas visitas? Será que lá eu encontrarei apenas amigos? De acordo com a projeciologia, a saída extracorpórea ocorre quando o corpo físico já está em estado de sono. Ao longo da noite nós podemos ter várias experiências extracorpóreas, não uma só, não uma única. A questão é que ao final desse ciclo todo, né, em média de 6 a 8 horas de sono, quando a gente acorda, muitas vezes essas informações estão misturadas no nosso cérebro físico com os nossos sonhos, porque tanto a projeção quanto o sonho é um estado alterado da consciência. O estudo afirma ainda que durante a projeção é possível encontrar outras consciências. Tanto consciências que estão projetadas, consciências intrafísicas, né, que seríamos nós, os humanos, digamos assim, que estão vivenciando uma experiência extracorpórea, como nós podemos encontrar aquelas consciências que já desencarnaram, que já morreram, mas que estão se manifestando na condição de consciências extrafísicas. É justamente no ambiente de emancipação da alma que nós nos reencontramos na espiritualidade, nos abraçamos, ao congraçamento, à força que um dá para o outro, vamos em frente, daqui a pouco nós estaremos juntos novamente. Essas entidades, elas podem usar uma aparência, uma roupagem, vamos assim dizer, que nós conhecemos para fins de identificação. Mas, de repente, ela pode se apresentar com uma feição ou com uma roupagem, vamos assim dizer, de uma outra vida com a qual nós tivemos relacionamento. E você vê, não identifica, mas sente que existe uma certa semelhança, parece que você conhece essa pessoa. Mas também temos a oportunidade de encontrar com aqueles que nós ainda não amamos e que ainda não nos amam, né? Estamos falando de um processo de mágoa, de ressentimento e até de ódio, né? O Instituto oferece aulas que ajudam a pessoa a dominar técnicas projetivas. A maior questão que uma experiência dessa traz para a gente é a autoconscientização multidimensional. É você ter certeza de que não existe morte, de que existe vida além desta vida, e aliás, que existe a vida como se começasse depois dessa vida. A gente está aqui de passagem realmente para cumprir algumas coisas, para ter a nossa programação existencial completa do que a gente planejou e precisa resgatar, precisa assistir as outras pessoas e se desenvolver realmente enquanto ser humano. Nós precisamos aprender, nós precisamos treinar, nós precisamos nos capacitar e a partir daí utilizarmos um aprendizado e uma capacitação de uma forma produtiva, colaborativa
enfim, com uma finalidade. Eurípides Barçanufo teve essa capacidade de treinar o seu desdobramento, né? Então, logo ele entra em contato com a doutrina dos Espíritos. Ele era um fervoroso católico, atuante católico, mas encontrou na doutrina dos Espíritos as respostas para os seus grandes enigmas existenciais humanos. E a partir deste encontro, ele estabeleceu um projeto educativo espiritual, né? A tal ponto de refugiar-se na Fazenda Modelo, para que ali ele pudesse treinar a sua mediunidade, né? Com vigília, oração e conhecimento da ferramenta mediúnica. Você já teve algum sonho que revelou o futuro? O humorista e apresentador de TV Carlos Alberto de Nóbrega já passou por essa experiência. Em uma gravação com a equipe da TV Mundo Maior, ele contou como foi. E uma noite eu sonho que eu estava num cômodo, um lugar lindo, um verde, sem árvore, só grama, enorme, lugar lindo. E aquele cômodozinho. E minha mãe deitadinha assim. Aí meu pai entrou e disse, olha meu filho, eu vim buscar a tua mãe, que nós temos que ir juntos, e você não vai sofrer, você não vai ficar desesperado, você vai entender que nós estamos juntos. Me preparou para a morte da minha mãe. Em seguida bate na porta, era a enfermeira dizendo, dona Dalila está morrendo. Os sonhos premonitórios existem. Alguns personagens na história terrena tiveram capacidade de ter sonhos premonitórios. Entre eles, né, foi até descrito como quase um tipo de mediunidade, Michel de Nostradamus, né? Ele que previu acontecimentos futuros e previu-os a partir de um desdobramento, a partir de uma emancipação da alma. Um fato bem antigo aconteceu com a esposa de Júlio César em Roma. Ela adormeceu e foi avisada e viu, inclusive, o funeral dele. Aconteceu a mesma coisa dias antes do assassinato do presidente Abraham Lincoln. É muito difícil a gente discernir o que é um sonho premonitório ou o que é um sonho, uma recordação de vidas passadas. É só com muito estudo e seriedade mesmo que se pode fazer isso. Paulo registra na sua primeira epístola aos Coríntios que ele conheceu certo homem que há 14 anos atrás foi levado ao terceiro céu e viu coisas inefáveis as quais ele não podia nem relatar. Os estudiosos bíblicos dizem que ele estava, na verdade, registrando um depoimento dele. E Emmanuel confirma isso no romance Paulo e Estevão e diz, ele no momento de dificuldade, na transição de Saulo para Paulo, ele viu no mundo espiritual, no processo de desdobramento parcial, os espíritos de Gesiel e Abigail. E Abigail apresentou a ele uma série de orientações com as quais ele conseguiu se fortalecer e seguir seu rumo, que se resume em 4 palavras: ama, trabalha, perdoa e espera. Então, é um exemplo que não é o comum, mas que podem eventualmente mostrar que nós vemos espíritos, sim, durante o nosso desdobramento parcial ou durante o nosso sono. No próximo bloco, nossa equipe conversa com o astrólogo João Bidu, que nos conta como são feitos os significados dos sonhos. E você vai ver ainda como está a Lully. Será que as dicas da doutora Dalva surtiram efeito? Não saia daí que a gente já volta. E se fosse possível conquistar novamente aqueles que se foram? Juntos, nós podemos. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor.